essa mulher ela foi atrás de Eliseu e falou para Eliseu: o teu servo que servia a ti, de um discípulo, ele servia ao Senhor Todo-Poderoso. Agora ele morreu e o Criador veio para buscar os meus filhos como escravo, porque eu não tenho o que pagar. E Eliseu falou: o que eu faço para ti? O que eu tenho na tua casa? Naquele momento ela falou: eu tenho só um pouquinho de azeite na botija. Porque o Criador ele pegou todas as coisas, todos os móveis, ela não tinha nada dentro da casa, só tinha um pouquinho de azeite. Agora o Papai do Céu pergunta para ti o que você tem na tua casa. Só um pouquinho de azeite, isso é o suficiente para Deus fazer o milagre da tua vida. Porque Deus ele fez o milagre na casa da viúva, porque ela tinha só um pouquinho de azeite. Aquilo que Deus já derramou sobre você, o ladrão não te rouba, porque Aleluia. ele tentou tirar tudo da mulher, tirou tudo, mas aquilo que Deus derramou sobre vós, não adianta tirar, porque aquilo que Deus colocou sobre você, derramou o azeite, aquilo o Papai do Céu ele multiplica na tua vida. Como ele multiplicou, não vai dar vida dessa mulher. E Deus falou com Eliseu, e Eliseu falou para essa mulher: pega vasilhas, pede para as tuas vizinhas. E de repente ela pediu, mas ela não pediu, ela pediu emprestado, irmãos. Ela não pediu para dar, irmãos, ela pediu emprestado. Naquele momento, os vizinhos falaram: mas aquela mulher, ela está devendo, como ela possa pedir emprestado? Porque quando você pede emprestado, você tem que devolver. E naquele momento, ela pediu, e a conduta dela para o povo emprestar, porque ela tinha convivência com esse povo, e o povo emprestou para ela. E de repente Eliseu falou: entra você e teus filhos e fecha a porta. Papai do Céu está falando para você entrar dentro do teu quarto, entrar, fechar a porta, falar com ele, porque ele vai derramar um milagre sobre você. Papai do Céu é das portas abertas e das portas fechadas, mas hoje aqui, Papai do Céu está falando para você entrar dentro da casa, fechar a porta, porque Deus vai derramar o azeite, o milagre para vocês. Aquele pouquinho que vocês têm vai multiplicar, como eu multipliquei na vida dessa mulher. Ela vendeu todo o lavacai e vendeu o lavacai e pagou a dívida dela toda e sobreviveu com o resto da vida, porque naquele tempo o azeite valia muito e hoje também vale. Então Papai do Céu está falando para vocês entrar. Muitos lavacais é abençoado com as portas abertas, mas Papai do Céu ele abençoa também com as portas fechadas também, porque aquela mulher ela entrou, fechou as portas, ela obedeceu o profeta Eliseu que Deus colocou na vida dela, e o servo trabalho dela, o esposo dela morreu, era um servo obediente, e ela foi atrás do profeta, e o profeta profetizou, e o profeta ordenou, e ela ouviu o profeta. E quando os muitos que não ouvem o profeta, quando Deus está falando para nós, ela vai: faça isso, não faça isso, em queda, em segredo, porque quando ela foi buscar vasilha, o povo pensou: o que essa mulher vai fazer com vasilha vazia? Se a situação dela estava pior, ela não pediu nem um pouquinho de azeite na dia, porque se ela pedia algo, um pouquinho, aquele milagre que Deus fez, o povo ia jogar na cara. Ela fez milagre, ela vai cair, porque eu digo um pouquinho, mas deu vazia. Não precisa preocupar o que você tem na tua casa. Se a casa de você não tiver nada, mas você tem um Deus grande que derrama azeite, o inimigo não rouba aquilo que já te deu. Então não adianta, porque Deus já colocou, não adianta preocupar. O povo vai falar de ti, porque a situação daquela mulher, o povo já estava falando, mas não precisa preocupar. Deixa o povo falar, deixa o povo queimar, porque Deus está vendo que você está sendo fiel. Lembra de 3 homens que foi jogado na fornalha? Foi jogado para se queimar, mas ele não foi queimado. Quem foi queimado é aqueles que tentou queimar.
Aleluia. Tu és fiel, Deus. Aleluia. Então não precisa preocupar. Deixa eu falar. A mulher ela não ficou preocupada. Mas Deus derramou o azeite. Falou para ela: vende. Porque Deus é fiel naquilo que Deus fala. Quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Então fica firme, fica na direção. Essa mulher, ela viu, ela buscou o profeta profetizou e encheu, irmãos, os vasos, irmãos. E Deus usa, irmãos. Olha um pouquinho que ela tinha, irmãos. Era pouquinho azeite que ela tinha, irmãos. Encheu vasos e vasos e vasos e perguntou para o filho: traz mais vasos. Falou: não tem mais vasos. Porque a multiplicação ia aumentando mais, irmão. O azeite parou porque não tinha mais, irmão. Então se vocês têm vaso e vaso e vaso, vai encher mais. Não precisa preocupar com vaso grande, com vasinho pequeno, porque ela só tinha um pouquinho, encheu o vaso grande. Então Deus vai usar os pequenos para encher os grandes, para desmascarar os grandes, porque Deus escolhe quem Ele quer, e Ele enche quem Ele quer. Não precisa preocupar que jeito que você vai louvar, que jeito que você vai pegar, porque Deus escolhe o pequeno. Ele escolheu Davi para matar gigantes, para fazer coisas grandes. Então Deus escolhe quem Ele quer e coloca o som de quem Ele quer e derrama para fazer a obra dele. Aleluia. Naquele momento, Labacais, Deus falou para Moisés: que tu tem na mão, Moisés? O cajado. Só o cajado ele teve. Então coloca em frente do mar, que o mar abriu. Ele só tira o cajado. Então o que vocês têm na mão, irmãos? Tem o Papai do Céu, que faz e derrama e abre caminhos para vocês passar como aquele povo passou para o outro lado. Deus, Ele só precisa de vocês ter a fé de crer. Um pouquinho do óleo de azeite que tiver, Deus faz a multiplicação que fez na vida dessa mulher. Eliseu é o homem de Deus, recebeu a unção dobrada de Elias. E quando os muitos ficam com inveja, que você louva, que você prega, usa o pequenininho, o povo fica com inveja. E quando muitos têm muitos, não conseguem dormir, não conseguem ter paz. Porque aquele povo que estava cobrando ela, tinha muitos, arrancou tudo dela, mas não arrancou aquilo. Olhou tudo a casa dela, mas não arrancou o azeite. Posso arrancar tudo de você, a essência do Labacai. Deus, o Labacai, que derramou a essência, aquilo o inimigo não mexe, o ladrão não rouba, porque Deus escolheu você e não tem como Deus, o Labacai, direito do Labacai, não fazer um milagre sobre você, porque Deus, Ele faz o milagre, Ele derrama sobre você, e o inimigo não rouba e não tira nada. O Papai do Céu é sempre fiel. Sempre fiel. O milagre dela aconteceu porque ela recebeu a orientação de Eliseu. Que Eliseu falou: entra na tua casa, fecha a porta. Então o Papai do Céu fala: entra na tua casa, fecha a porta. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala: entra em secreto. O Papai do Céu vai receber as tuas orações e Ele vai te abençoar em secreto. Então o Papai do Céu está sempre falando para nós. Então Ele é Deus das portas abertas e das portas fechadas também, porque Deus está derramando sobre nós milagres, sobre nossas vidas cada vez mais, milagres e milagres, enchendo nós de azeite. O Papai do Céu, Ele é sempre fiel, sempre está guardando nós. Essa mulher sempre ela buscou a presença do Senhor. Naquele momento, os cobradores estavam indo lá para cobrar ela, mas como o marido dela estava sendo fiel, buscou Eliseu falou para ela, derramou e viveu do resto do azeite, porque Papai do Céu Ele derrama sobre nossas vidas, irmãos. Andar sempre na presença do Senhor é maravilhoso. Papai do Céu está falando com nossos corações. Se nós estamos aqui porque Deus está derramando um azeite em nossas vidas, não precisa preocupar, porque Deus Ele coloca o suficiente sobre nossas vidas. Anda sempre na presença, porque essa mulher ela andou, ela não desviou e Deus fez o milagre. Deus usa as pessoas para te abençoar. Se você não tiver nada, Deus vai levar a pessoa para te abençoar, porque Deus levou Eliseu lá para abençoar essa mulher. Então você
Eterno está sempre falando com nossos corações, sempre derramando a presença dele. Naquele momento, em Salmo capítulo 4, versículo 8, fala: em